gonadas dos machos, ok? Ou seja, é a castração de machos. Os objetivos dessa aula são familiarizar um médico veterinário cirurgião com as técnicas de orquiectomia pré-escrotal em cães, aberta ou fechada. Ou seja, essa cirurgia aqui é aquela em que a gente faz apenas uma incisão na região pré-escrotal do cão, ok? Então, é uma cirurgia com uma incisão e a gente faz a sutura no final. Outro objetivo é apresentar para o médico veterinário a técnica de orquiectomia escrotal em gatos, ou seja, aquela orquiectomia em que nós vamos fazer 2 incisões e na bolsa escrotal. Então, diferente da pré-escrotal, que é uma incisão só. Nessa técnica cirúrgica aqui, a orquiectomia escrotal em gatos, nós não vamos fazer a sutura lá no final da cirurgia, tá? A orquiectomia ela pode ser aberta e fechada, como nós vamos ver na parte prática dessa aula. Ela é aberta quando nós abrimos a túnica vaginal e fechada quando nós não abrimos a túnica, tá? Como indicações para a orquiectomia, nós temos a mudança do comportamento agressivo do animal. Então, às vezes o proprietário reclama, nossa, meu animal ele é muito agressivo, meu cão ele é muito bravo, né? Então, o comportamento de agressividade ele pode ser diminuído. Por quê? Porque a gente vai remover o estímulo hormonal. Outra coisa também, que é indicação com relação ao comportamento, é que às vezes os gatos, eles demarcam territórios. Quando eles estão entrando na puberdade, eles começam a demarcar o território, urinando em vários locais da casa. Isso acontece principalmente nos gatos, mas os cães eles também podem fazer isso, né? Então, existe aí um fator comportamental relacionado ao hormônio, que se o animal não cria o vício daquele comportamento, a gente consegue reduzir bastante e até mesmo anular somente com a orquiectomia. Então, é uma boa indicação, né? Por isso que é uma cirurgia tão comum da gente realizar. Outra indicação é a neutralização reprodutiva. Então, nós vamos remover as gônadas, o animal não vai mais reproduzir, o que é de extrema importância nos machos. Por quê? Imaginem só. Uma fêmea, ela fica gestante durante uns 2 meses, aproximadamente, né? E ela vai parir de 5 a 6 filhotes. 4, 5, 6, 2, 3. Depende muito do tamanho da raça, né? E, então, se castrar a fêmea, a gente evita essa reprodução aí durante esse tempo. Se você castrar um macho, imagine só, em 2 meses, o quanto de filhotes que o macho pode deixar de reproduzir, certo? Então, castrar um macho acaba tendo muito mais impacto na reprodução do que castrar uma fêmea. O que é importante também, devemos castrar machos e fêmeas para controle populacional, né? Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Neutralização reprodutiva. Outra indicação, em associação com outros procedimentos cirúrgicos. Então, a orquiectomia ela é essencial para a gente fazer uma uretrostomia perineal no gato e para a gente fazer também uma uretrostomia escrotal no cão. Se vocês voltarem naquela aula de uretrostomia escrotal em cães, vocês vão ver que, previamente a esse procedimento, a uretrostomia, é necessário fazer a orquiectomia com ablação da bolsa escrotal, que consiste na realização de uma incisão elíptica em volta da bolsa escrotal e remoção da bolsa escrotal, para em seguida fazer a orquiectomia ou aberta ou fechada, tá? Então, é um procedimento que é importante aí na associação. Outra indicação é terapêutica. Então, existem algumas doenças importantes associadas a quê? A hormônios, que a gente pode tratar simplesmente fazendo a orquiectomia. Por exemplo, a hérnia perineal, ela consiste no deslocamento dos órgãos da região abdominal para a região perineal. Por quê? Pelo enfraquecimento do diafragma pélvico, consequentemente ruptura das fibras musculares e passagem desses órgãos. E acredita-se, né, já foi comprovado que existe ação hormonal nesse enfraquecimento das fibras musculares e em atrofia muscular. Por isso que a gente faz a orquiectomia. Então, além da herniorrafia, no caso de hérnia perineal, ainda a gente faz o procedimento de orquiectomia, tá? Outra indicação aí, prostatopatias. Então, as doenças de próstata, elas estão relacionadas também à ação hormonal. Então, associando essas duas coisas aqui, ó, uma outra causa de hérnia perineal é o aumento da próstata, então uma prostatopatia, o aumento da próstata por ação hormonal acaba aumentando a compressão no diafragma pélvico, que já está enfraquecido também, levando à hérnia perineal. Então, a gente fazendo a orquiectomia resolve a prostatopatia e também a hérnia perineal. Outra indicação é o criptorquidismo. Então, vocês imaginem, o animal que é criptorquídico, ele não tem um testículo ou um testículo dele está em posição inadequada. Ele não está dentro da bolsa escrotal. Ele está no tecido subcutâneo ou mesmo dentro da cavidade abdominal. Isso pode levar a sérios problemas. Porque o testículo, se ele está dentro da bolsa escrotal, é porque ele precisa de uma temperatura menor do que a temperatura corpórea, né? E se o animal é criptorquídico, tem um testículo no tecido subcutâneo ou mesmo dentro da cavidade abdominal, isso quer dizer que esse testículo está sendo mantido numa temperatura corporal, que é a mais elevada do que a que ele necessita. O que vai acontecer? Isso pode gerar distúrbios
no testículo, levando a orquites, levando a desenvolvimento de neoplasia. Então, a gente castra, a gente faz a orquiectomia de um animal criptorquídeo para evitar o desenvolvimento de neoplasia e, o que é muito importante também, evitar que esse animal gere filhotes com a mesma anormalidade que ele. Então, por isso que a gente faz a orquiectomia. Esse animal, ele não pode procriar, tá? Então, aí, as indicações terapêuticas. Como procedimento pré-operatório para a gente fazer a orquiectomia nos nossos pacientes, nós vamos fazer o exame físico e exames complementares. Esses exames complementares vão depender aí da idade do paciente, né? Então, animais mais jovens, a gente acaba fazendo exames mais básicos. Animais um pouco mais velhos, a gente pode aprofundar um pouco mais nos exames aí de acordo com a anestesia, tá? O exame físico é extremamente importante. Por quê? Imagine só, se uma proprietária chega na clínica, na sua clínica, e pergunta, e fala, olha, eu gostaria que meu animal fosse castrado, né? Ah, ele é muito bravo, né? Eu gostaria que ele mudasse um pouco um comportamento, queria que ele ficasse mais dócil e tal. Ah, então vamos agendar uma cirurgia. E imagine que você faz somente exame complementar e não faz o exame físico. Não palpou a bolsa escrotal, não percebeu que o testículo desse paciente está dentro do abdômen, que ele é um animal criptorquídeo. Então, ótimo, fez todos os exames, marcou a cirurgia. O paciente veio para a cirurgia, está lá anestesiado, está na mesa de cirurgia, bonitinho. Você já fez a tricotomia e a antisepsia na região pré-escrotal, porque você escolheu a técnica pré-escrotal, que é a comum utilizada nos cães. Então, somente tricotomia e antisepsia na região pré-escrotal. Fez bonitinho, castrou, tirou um testículo. Na hora que vai remover o outro, cadê o outro testículo do animal? Você só removeu um, onde está o outro? E aí você palpa ali por cima do pano de campo, morrendo de medo, já, opa, tá no subcutâneo? Não, parece que não, tal. E se tiver dentro da cavidade abdominal? Você não pode mais utilizar a mesma anestesia, você não pode mais utilizar aquele acesso cirúrgico, você vai ter que abrir a cavidade abdominal, você vai ter que fazer uma celiotomia, como nós vimos já na aula de celiotomia. O acesso é outro, tá? A tricotomia, a antisepsia vai ser outra. Muitas vezes a anestesia também vai ser outra. Então, olha que situação complicada que você está. Por quê? Simplesmente porque você não fez o exame físico. Então, por isso, você tem que avaliar para quê? Avalie sempre, analise sempre, examine antes de qualquer coisa, porque só após a avaliação você vai escolher a técnica cirúrgica adequada, né? Então, vocês viram aí a importância, tá? Com relação ao jejum, se o animal for mais jovem, tempo de jejum diminuído. Se o animal for mais velho, aí você pode fazer aquele jejum convencional de 8 ou 12 horas, de acordo com a literatura que você seguiu, tá? Para fazer a sua anestesia. A tricotomia e a antisepsia. Como, vou falar em cães, primeiramente, seguindo Teresa Fosso, tá? Literatura. Como em cães a incisão ela é somente na região pré-escrotal, o que eu faço? Eu não preciso fazer tricotomia e antisepsia da bolsa escrotal, porque esses procedimentos, eles acabam causando mais irritação do que o próprio procedimento cirúrgico. Então é simples, você faz a tricotomia e antisepsia só ali da região pré-escrotal, tá? E na hora da cirurgia você vai colocar os panos de campo cobrindo a bolsa escrotal, tá bom? Então, se você for manipular o testículo, você manipula por cima do pano de campo. E em gatos já é diferente. A gente vai ver na prática também. Em gatos, você vai fazer 2 incisões, uma em cima de cada testículo, ou seja, na bolsa escrotal. Então, como a incisão é na bolsa escrotal, você precisa, sim, fazer a tricotomia e fazer a antisepsia de forma rotineira. Então, vamos ver agora na prática a aula de orquiectomia pré-escrotal em cães.